Ok, pessoal, esta é a terceira parte da nossa palestra sobre Lilith e eu peço a você que, se não assistiu às partes 1 e 2, que pause este vídeo, assista as partes 1 e 2, senão este vídeo não vai fazer sentido para você. Muito bem, então, dando sequência aqui à avaliação das fontes judaicas, já avançando bastante, né, vamos a referências talmúdicas, né? Então, o Talmud babilônio, também fazendo citações de textos que vão desde, né, do período aí da Mishnah, né? Então, estamos falando do século II, já depois da Era Comum, né, até o século VI, que foi quando o Talmud babilônio foi escrito, né? Então, do século II ao VI, a gente teve mais ou menos isso aqui, né? E é interessante, né, a gente ver os escritos do Mar Morto logo em seguida o Talmud, porque os escritos do Mar Morto eles abordam, né, um período já da época do Segundo Templo até o século I, depois da Era Comum, né? E aí o Talmud Babilônia ele vai pegar justamente do 2 em diante, né? E a gente tem aí então uma boa visão de que realmente não mudou muita coisa, tá? O que a gente vai ter é um detalhamento maior, né? Mas nós temos o seguinte, né? Já no Tratado de Nidá 24, folho B, né? Nós temos Rabi Yehudá, citando Shemuel, decretou: se um aborto tivesse aparência de Lilith, sua mãe estaria impura por razão do nascimento, pois é uma criança, mas tem asas. Eu gostaria de ver de ver isso ao vivo para acreditar que alguém já viu um negócio desse, né? Mas tudo bem. E assim foi também ensinado. Rabi Yossi disse: uma vez aconteceu em Shimoni que uma mulher abortou a aparência de Lilith, e quando o caso veio para uma decisão perante os sábios, eles decretaram que era uma criança, mas também tinha asas. Muito provavelmente, né, pessoal, era uma deformidade, né? Então, assim, nós temos que entender também as limitações das pessoas daquela época, né? Eles eram sábios para os padrões da época, né? Mas é óbvio que a humanidade evoluiu muito e hoje esse tipo de coisa seria visto como uma ingenuidade, né? Uma falta de entendimento de que às vezes existem malformações, né? Mas eles achavam então, né, dentro da superstição deles, de que se uma mulher tivesse né, abortasse e o feto tivesse alguma deformidade que ficasse parecendo asa, né, uma deformidade nos membros, não sei, de alguma natureza, então que né, teria a aparência de Lilith, né, e aí a mulher ficaria impura um período, enfim. Né, isso, obviamente, a gente vê como uma referência, uma alusão aí uma alusão a uma deformidade. Né? Aí nós temos uma passagem que os acadêmicos entendem que é um pouco enigmática, alguns até suspeitam que tem uma glosa, né? Que é essa do Bava Batra 73a. Rabá disse: eu vi como Hormim, filho de Lilith, estava correndo no parapeito da muralha de Marruzá e um cavaleiro galopando abaixo, e um cavalo não pôde resisti-lo. Né? Então aqui talvez falando né, supondo que seja uma citação que não tem uma glosa, talvez falando de alguém que tinha uma deformidade física e ficou conhecido, coitado, ficou conhecido como filho de Lilith, né? Não devia ser muito legal, ele não deve ter tido uma infância muito agradável, né? Rabi Haniná disse: alguém não deve dormir sozinho em casa, e quem quer que durma numa casa sozinho é tomado por Lilith, né? Aqui falando é o Tratado de Shabat 151b. Muito provavelmente falando aqui de poluição noturna, né? Então o camarada está sozinho, né? Porque entende-se que se ele está acompanhado, né, pode ser que ele tenha né, vamos dizer assim, ele tenha como ter uma cópula, e aí ao ter uma cópula ele não vai ter uma poluição noturna, né? Mas pode ser que haja uma referência aqui, né? Então, possível à poluição noturna, né? O homem que dorme sozinho e é tomado por Lilith, né? Essa é a ideia. Você vê que é bem semelhante à ideia que os sumérios tinham, né? Acerca desse tipo de demônio, né? Repare que em momento nenhum está sendo tratado aqui como uma personagem, né? Necessariamente.
Tá com letra maiúscula aqui por uma convenção, né? Mas como eu falei para vocês, o hebraico e o aramaico não era escrito com letra maiúscula. Poderia colocar Lilith em letra minúscula tanto quanto, tá? Na Baraita é ensinado, o cabelo dela cresce longo como Lilith. Ela se senta a urinar como uma fera e serve de apoio para seu marido. Aqui falando de uma maldição, né? Então, embora isso seja um tanto incerto, não dá para a gente afirmar isso com 100% de certeza, mas parece que Lilith representa aqui uma classe de demônios e não uma personagem única, né? É o que tudo indica, tá? Por quê? Porque não há nenhum desenvolvimento teológico sobre Lilith. Não se conta a história dela, não se fala qualquer coisa desse tipo, tá? E as referências que aparecem, elas são genéricas o suficiente para a gente supor uma classe, que era o que acontecia, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, tá? Muito bem. Então, o que se observa é que era uma classe, né, muito provavelmente uma classe de demônios femininos. E como é que era o aspecto dela, né? Assim, como é que era tido o aspecto? Como tendo cabelo comprido e asa. Sedutoras, provavelmente a elas eram atribuídas as poluções noturnas e sonhos eróticos dos homens. A questão da poluição noturna era delicada, pois poderia inadvertidamente colocar o homem em uma situação de impureza cerimonial, impedindo assim de tomar parte em dados ritos, especialmente aqueles que se referiam ao templo, né? Então, assim, a questão da poluição noturna, além daquela coisa de imaginar, né, que veio alguém em sonho, né, eles tinham isso, né, assim, de que os seres sobrenaturais vinham nos sonhos, né? Então, além de você ter isso, vamos dizer assim, você tinha um problema, né, que era um problema de ordem prática. Se o camarada ia participar do templo, de alguma atividade no templo, e ele tinha uma poluição, ele ficava impuro, né? E isso gerava problemas para eles. Então, eles viam realmente isso como uma coisa negativa. A ela eram atribuídos os defeitos físicos de alguns fetos ou bebês recém-nascidos. Então, né, era esse o tipo de definição que o Talmud dá. Como se pode perceber, tais figuras eram objeto de algumas superstições, mas não pareciam ter qualquer papel muito central na teologia judaica. Você não tem um grande desenvolvimento em cima dessas figuras, né? Mesmo que a gente venha a supor que o Talmud já esteja considerando Lilith como uma personagem ou chefe de uma classe de demônios, ou seja lá o que for, o que não parece ser o mais provável, mas supondo isso, ainda assim, era uma figura secundária. Ela só é mencionada, vamos dizer assim, de passagem como né, um demônio que causava problemas, né, vamos dizer assim. Tá? Muito bem. Só que a coisa vai mudar na Idade Média. E é a partir daí, exatamente a partir da Idade Média, que no judaísmo, vamos dizer, o que hoje se ouve muito sobre Lilith entre, né, as seitas mais supersticiosas dentro do judaísmo, etc., vem daí, né? Vem justamente de um desenvolvimento que aconteceu na Idade Média, tá? E por incrível que pareça, isso pode ter tido origem numa piada. Não, você não ouviu errado. Pode ter tido origem num texto humorístico, tá? Por quê? Houve um texto humorístico, tá, chamado O Alfabeto de Ben Sira, não confundir com o Ben Sira do livro, né, que é um livro da época do Segundo Templo, né, que foi considerado apócrifo e tal. Mas esse livro do Alfabeto de Ben Sira, né, é um pseudepígrafo, quer dizer, né, ele é atribuído, a pessoa usa o pseudônimo de Ben Sira, né, e é um texto satírico, ele é um texto jocoso, ele é um texto de humor da Idade Média, tá? E esse texto, ele vai descrever Lilith de uma dada forma, né? E é exatamente a referência mais antiga que a gente tem de Lilith, como, por exemplo, a esposa de Adão, tá? Então, pode ser que tenha tido origem aí. Nós não temos nada mais antigo do que isso com esses conceitos, tá? Então, assim, ou
teve origem nisso, ou então esse texto está fazendo piada com um folclore que se desenvolveu, né? Então você tem duas hipóteses. Ou o camarada fez uma piada e a partir dessa piada surgiram superstições, né, etc, etc. Não é o único caso, tá? Tem outros casos de textos satíricos que tem gente que acha que é literal, né? Tem até um caso de uma polêmica, de um texto que foi feita uma polêmica contrária ao cristianismo, que eu já vi várias pessoas citando como se fosse... E é um texto que tira um barato com a figura, né, de Jesus, e eu já vi gente no judaísmo citando como se fosse histórico esse documento, e não é uma obra satírica, né? E na realidade a gente até compreende, né? Porque o povo judeu foi durante muito tempo aí perseguido no meio cristão, né? E objeto também de investidas de conversão, etc, etc, né? E assim, né, um pequeno parênteses, né, para você que é judeu, existem boas formas de você demonstrar o seu, né, a sua teologia, né, e demonstrar que, de fato, né, pro judaísmo, né, e para a Bíblia hebraica de um modo geral, né, Jesus não cumpriu nenhuma, né, profecia que a gente pudesse dizer que ele realmente seja Messias, mas não precisa, com todo respeito aos cristãos, tá? Não quero aqui de forma nenhuma ofender os cristãos, mas da mesma maneira que um cristão não teria vergonha de dizer não, Jesus cumpriu sim, eu também não tenho vergonha de dizer não, Jesus não cumpriu, né? Com todo respeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você vai demonstrar isso, demonstre com argumentos válidos, né, e corretos historicamente, não com um texto de humor tomado como histórico, porque aí é bizarro, né? Muito bem, mas então não seria surpresa se esse texto de humor é que gerou tudo isso, né? O que seria a ironia das ironias para o pessoal que fica apavorado com Lilith, né? Mas pode ser isso, ou pode ser que, na verdade, esse texto estivesse fazendo piada com um folclore que já existia. Nós não temos registro de outros textos que vejam Lilith de outra maneira, tá? Anteriores a esse. Não temos. Porém, pode ser que houvesse já um folclore popular, algum tipo de conceito oral ou algum texto que se perdeu, tá? Mas essa obra, né, o Alfabeto de Ben Sira, ela tem um monte de referências jocosas, ela é polêmica, ela chega a falar de pum, né, de flatulência mesmo, né? Assim, ela é uma obra jocosa, ela não é uma obra que deve ser considerada como um texto teológico, tá? E o mais curioso é que você tem textos modernos fazendo referência a isso como se fosse sério, tá? Mesmo nos dias de hoje. E isso é bizarro, tá? Né? Porque mostra que as pessoas estão levando a sério demais piada. E não é só no Brasil isso, né? Assim, que as pessoas estão levando piada a sério demais. Não é só agora, não é só no Brasil, né? Mas, então eu trouxe aqui para vocês verem esse texto satírico, tá? Então, nós vamos ler na íntegra, tá? Para vocês entenderem de onde vem aqui. Vou só arrumar aqui que ficou meio bagunçado. Então, vamos lá. Esse é o trecho do texto do Alfabeto de Ben Sira que fala de Lilith. Enquanto Deus criava Adão, que estava sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Aqui é uma citação de Gênesis 2:18. Ele também criou uma mulher da terra, como ele criara o próprio Adão, e a chamou Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Você vê que casamento ter problema é muito antigo, né? Já um texto da Idade Média falando. Ela disse, eu não deitarei por baixo. E ele disse, eu não deitarei debaixo de ti, mas somente por cima, pois tu só és adequada para a posição de baixo, uma vez que eu devo ser o superior. Gente boa esse Adão aí do... Mas é uma piada, tá, pessoal? Isso aqui é um texto de humor,
né? Então, assim, eles estavam lá, né, no bem bom, né, aquela coisa, no rally rola, e aí o Adão quis ficar por cima. E ali falou, não, eu vou ficar por cima, aí eu não vou ficar embaixo de você. Aí o Adão, né, o texto não diz que o Adão era gordo, mas coloca a coisa como uma questão de submissão mesmo, né, não era um problema de peso, era um problema de submissão, né, e aí o Adão, não, eu que sou superior a você, eu vou ficar por cima, né. E aí a Lilith respondeu, somos iguais, uma vez que fomos ambos criados da terra. A Lilith aqui, ela tem razão, né? Você lê esse texto, você tem mais simpatia, né, empatia por Lilith que pelo machista do Adão, né? Mas eles não davam ouvidos um ao outro. Quando Lilith viu isso, ela pronunciou o nome inefável e voou para o ar. Então ela teria pronunciado o nome do Eterno como se fosse uma magia e saiu voando, né? Não é o único texto jocoso que fala disso, né? Que traz isso. Adão se manteve em oração perante seu Criador. Agora ele virou bonzinho, né? Soberano do universo, disse ele, a mulher que me deste fugiu, né? Ele não falou assim, eu fui um mané, né? Não, a mulher fugiu, saiu voando. Imediatamente o sagrado, bendito seja ele, enviou esses 3 anjos para trazê-la de volta. Disse o sagrado a Adão, se ela concordar em voltar, o que foi feito é bom. Caso contrário, ela deve permitir que 100 de seus filhos morram todo dia. Né? Assim, você vê que é todo mundo gente boa, né? Nesse texto de humor, né? Quer dizer, vamos matar 100 filhos da Lilith por dia porque ela não queria ficar embaixo. Bom, né? Então, aí os anjos deixaram Deus e perseguiram Lilith, de quem se apoderaram no meio do mar, nas águas poderosas nas quais os egípcios estavam destinados a se afogar. E eles lhe disseram as palavras de Deus, mas ela não quis retornar. Os anjos disseram, nós te afogaremos no mar. Né? Assim, imagina a pessoa lendo isso, se fosse uma mulher lendo isso, ia ficar com medo, né? Nunca mais, nunca mais ela ia dar nenhuma sugestão para o marido, né? Na hora do bem bom. Mas, voltando, né? Brincadeiras à parte, pessoal, dá para ver que é um texto de humor, né? Vamos combinar, né? Que se fosse teológico, isso aqui seria bizarríssimo, né? Deixai-me, disse ela, eu fui criada somente para causar enfermidades às crianças. Se a criança for macho, eu terei domínio sobre ele por 8 dias depois de seu nascimento. Se for fêmea, por 20. Aqui fazendo uma alusão, né, ao período aí da circuncisão, ao período de resguardo da mulher, etc. Né? Quando os anjos ouviram as palavras de Lilith, eles insistiram que ela voltasse, mas ela jurou a eles pelo nome do Deus vivo e eterno. Sempre que vir a vós ou vossos nomes ou vossas formas num amuleto, não terei poder sobre aquela criança. Aqui está falando de uma alusão à prática de amuleto contra Lilith. Isso é uma prática muito antiga, como a gente viu, provavelmente precede o povo judeu, já é uma prática suméria, né? Ela também concordou que 100 de seus filhos morressem todo dia. Dessa forma, todo dia 100 demônios perecem. E pela mesma razão escrevemos os nomes dos anjos nos amuletos de crianças pequenas. Quando Lilith vê seus nomes, ela se lembra de seu voto e a criança se recupera. Então, antes que se pense que o texto é extremamente bizarro, machista e absurdo, é bom lembrar que ele foi concebido para ser um texto satírico, de humor, e não um tratado teológico. Tá? Mas é bem possível que outras fontes tivessem visto nisso aqui um texto sério. E a partir daqui quiseram citar, né, citar esse texto. Então, aqui é o primeiro local onde você vê Lilith como, né, a ideia de Lilith como esposa de Adão. Não existia antes esse conceito no meio judaico de forma documentada. Talvez existisse algum folclore, né? Por quê? Por conta da ideia, né, de associar Lilith com recém-nascido, não sei o quê. Talvez isso tenha surgido, ou foi simplesmente uma criação da cabeça desse camarada que fez esse texto de humor, né? Bom, qual é a premissa, né, do alfabeto de Ben Sira, né? E essa premissa ela vai ser avaliada porque ela é uma premissa também utilizada por algumas pessoas para poder
tentar justificar Lilith na Bíblia. Tá? Ele toma por base, né, a diferença de relato da criação em Bereshit, né, em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, tá? Para tentar afirmar que a mulher do capítulo 1 é outra, não é Eva, não é Hawa. Tá? Muito bem, por que isso? Porque, na verdade, né, se vocês assistirem às aulas de Gênesis, vocês vão ver que Gênesis 1 e 2 são dois relatos distintos de criação, são duas tradições, né, que o compilador de Gênesis resolveu colocar ali, né, resolveu deixar ali duas tradições, né, tanto que elas diferem no relato, não são relatos idênticos. Tem razões para isso que a gente explora nas aulas de Gênesis. Se você quiser mais detalhes sobre isso, assista às aulas de Gênesis. Tá? Mas você tem vários problemas com essa hipótese levantada aqui pelo texto do alfabeto de Ben Sira. Tá? Por quê? Primeiro, não é só a mulher que é citada em Gênesis 1 e Gênesis 2. É tudo. Tudo tem duas criações. Gênesis 1 e 2 são dois relatos de criação independente. Por que que só a mulher é outra? Repara, né? Quer dizer, você cria tudo. Cria planta, cria o homem, cria animal, cria tudo. Né? Tanto no 1 quanto no 2. Mas só a mulher que é outra porque foi criada nos dois? Por quê? Né? E por que que o homem é o mesmo? Né? Quer dizer, por que que Adão é um, né? Não são dois? Por que não era a Lilith e o Wilson? Por que não foi o Wilson e o Wilson virou um demônio também? Né? E por que não existe o Wilson, o chefe dos demônios? Sei lá. Né? Se você se chama Wilson, me perdoe, tá? É coincidência. Não estou insinuando nada a seu respeito, tá? Que fique muito claro. Mas por quê? Né? Por que só a mulher são duas e não o homem? Tá? Não faz sentido. Né? Por que não é dito com clareza em Gênesis 2 que é outra mulher? Isso não é dito. Gênesis 2 não fala que é outra mulher. Né? Por que a Bíblia hebraica não fala qual é o destino da primeira? Uma história, principalmente uma história tão importante quanto essa, por que a Bíblia hebraica não traz? Né? Por que a gente não encontra nada na Bíblia hebraica sobre isso? Por que essas fontes judaicas, né, só que falam de Lilith só aparecem depois do exílio babilônio? E mesmo assim, nenhuma literatura da época do Segundo Templo, nem mesmo o Talmud, fala de Adão ter segunda esposa. Só na Idade Média. Né? Então, assim, por aí você já vê que essa hipótese é totalmente absurda e descabida. Essa hipótese, ela não se sustenta na exegese do texto. A boa exegese do texto né, diz que isso daí seria absolutamente bizarro. Ela não se sustenta ao longo... Isso, exegese Gênesis 1 e 2. Ao longo da Bíblia hebraica, você também não tem nada dizendo isso. Né? Essa hipótese ela não se sustenta também considerando que a gente sabe as fontes históricas da mitologia de Lilith. Essa hipótese ela não se sustenta nem nas primeiras fontes judaicas, né, sobre Lilith, vai aparecer só na Idade Média. Tá? Muito bem. A gente vai... Felipe, mas e o Zohar? A gente vai falar do Zohar daqui a pouco. Tá? Mas... basicamente, assim, como se não bastasse, é um texto de humor, que fala de pum. Não é um texto sério. Não leve a sério um texto que foi feito para ser um texto de humor. Não faz o menor sentido, ok? Então, isso é bastante importante a gente levar em consideração. Muito bem. Dito isso, tá? O que aconteceu? Vamos falar agora do desenvolvimento de Lilith dentro da Kabbalah, tá? O mais interessante é que, assim, esse texto jocoso, ele foi feito entre os séculos 8 e 10, né? É a datação dele. Entre 8 e 10 é que surgiu o alfabeto de Ben Sira, tá? E você já tem dois cabalistas, né? Já, vamos dizer, já no começo do desenvolvimento, né, da Kabbalah. A Kabbalah, basicamente, né,
gnosticismo, neoplatonismo com uma roupagem judaica. E é da Idade Média. Né? As fontes cabalistas, algumas tentam fazer paralelos, né, e se associar às figuras de Abraão, Moisés, etc. Mas a gente sabe que isso é um anacronismo. Né? Havia algum nível de pensamento místico no meio do povo judeu? Havia, mas muito, 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 muito diferente. Né? E a Kabbalah e os conceitos da Kabbalah, a gente sabe que eles começam a surgir na Idade Média. Né? E ainda assim você tem muitos autores judeus que num primeiro momento eles rejeitavam, né, esses conceitos, como Saadia Gaon. Né? Tem autores que nem sabiam da existência, né? Gente importante, nem sabia que existia uma série de coisas, como o próprio Zohar. Né? Como, por exemplo, Maimônides. Né? Então, na verdade, a gente sabe que essas obras são pela linguagem, por uma série de anacronismos, né? Citação de coisa que se sabe que é posterior, etc., etc., né? Pela região onde surgiu, né? A influência de outras culturas, tudo isso, né? A gente olhando, não com o olhar cego, muitas vezes, né? Para conceitos, o olhar, né, vamos dizer, míope, né, seria a melhor definição, né? Não um olhar míope que ignora todas as evidências, né, mas um olhar que vê o desenvolvimento. E quero deixar claro aqui, nada contra, né, que você tenha, né, pensamentos, crenças, convicções de linha mais mística ou cabalista, etc. Mas do ponto de vista acadêmico, a gente sabe que essas obras são da Idade Média. Tá? E aí você tem dois autores que eram irmãos, o Jacó e o Isaac Hacohen, e eles, então, eles fazem uma identificação de Lilith, tá, com o anjo da morte. Tá? Né? E aí eles trazem, né, essa Lilith como esposa dele, como esposa de Samael, que era identificado como anjo da morte. Que também essa ideia de desenvolver o anjo da morte e tal, ela é muito posterior. Né? Anjo da morte no Tanakh era simplesmente uma praga. Né? Mais para frente fica associado com inclinação ao mal. E aí, por fim, né, vira um personagem aí dentro de uma linha mais mística. Né? Bom, e aí ele, nesse texto deles, Tratado da Emanação Esquerda 6,19, né, capítulo 6, verso 19, ou trecho de número 19 seria melhor, né? Diz assim: em resposta à sua pergunta sobre Lilith, explicarei a essência dos assuntos. Acerca desse ponto, há uma tradição recebida dos antigos sábios que fizeram uso do conhecimento secreto dos palácios menores, que é a manipulação de demônios e uma escada através da qual se sobe aos níveis proféticos. Né? Fazendo aquela introdução para dar uma valorizada. Né? Nessa tradição é esclarecido, que Samael e Lilith nasceram como um, semelhantes em forma a Adão e Eva, que também nasceram como um, refletindo o que está acima. Esse é o relato de Lilith que foi recebido. Né? Muito bem. Então, aqui, repare que ele ignora totalmente o alfabeto de Ben Sira. Ele já fala de outra coisa. Ele fala de Lilith como sendo... vamos dizer assim, Lilith como sendo par de Samael, né? Samael que seria um anjo, né, da morte, e a Lilith seria a sua consorte. Né? Lembrando que Samael, anjo da morte, tá? no judaísmo, não é diabo no conceito cristão. Tá? Então a ideia de Lilith como esposa do diabo, né? Aí já vem de um sincretismo entre judaísmo e cristianismo, tá? Porque para o judaísmo, mesmo para a via mais mística, né, Samael ele serve um propósito, ele não é chefe da rebelião celestial contra o Criador. Tá? Muito bem. Então, essa é a primeira grande evolução mais séria sobre o conceito original, que parece trazê-la, né, do conceito original que parecia trazê-la como uma classe de demônios de importância reduzida. Então aqui você tem realmente Lilith como uma personagem importante, né? Como o par de Samael, da mesma maneira que Adão, o par de Adão era Eva.
tá? Mas repara que ela não era, então, a esposa de Adão por esse conceito, tá? Muito bem. Então, essa foi a primeira referência dentro da Kabbalah de uma linha mais séria. O alfabeto de Ben Sira, apesar dele ser citado comumente, ele não pode ser tomado como uma referência séria, né? Bom, nós chegamos então ao final da segunda aula, da terceira aula, né? Na próxima aula nós vamos falar do Zohar, porque aí o Zohar ele fala em profusão sobre a Lilith, né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso então, tá bom? Até já, se o Eterno assim nos permitir.